Opa! Chega para cá, gente. Mais um conteúdo aqui da Voz Contábil. E hoje a gente vai falar de um assunto extremamente interessante, né? Nós vamos falar sobre a sucessão na contabilidade. E me cerco aqui de dois grandes amigos, Lucas Machado, Érico Junqueira. E nós três, né, viemos aqui de escritórios que não iniciaram conosco, mas sim pelos nossos pais ou até por uma outra, né, geração da família. Então, seja muito bem-vindo, participe conosco, fique atento aí, né, aos conteúdos da Voz Contábil. E para iniciar aqui o nosso papo, eu quero trazer para a mesa o Lucas. Lucas, se apresenta aí para a turma, conta um pouco como é que está, né, o escritório hoje. A gente tem acompanhado, me parece que você está na segunda geração lá do escritório. Como é que você tem visto aí né, o escritório de contabilidade nos dias atuais, com toda essa questão tecnológica, né, o avanço aí da informática? Como é que você tem visto essa situação toda aí? Então, pessoal, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, com o Érico. Atualmente, a gente tem um desafio grande que é trazer a tecnologia para dentro dos escritórios. Esse processo é um processo contínuo e que a gente precisa estar sempre atualizando essas ferramentas que são disponibilizadas no mercado para que a gente possa estar atendendo o cliente de forma mais célere e também de forma correta, né? Esse é um desafio grande que a gente tem tido atualmente. A questão também de mão de obra, né? Dar um apoio também para o nosso time. E o nosso escritório começou com meu pai, né? E ele veio com aquela mentalidade ainda de tudo ser de forma via papel, mais morosa. E aí, hoje, a gente já busca fazer de forma digital, tentar uma integração maior com os departamentos. E esse é o grande desafio que a gente tem hoje, de tentar buscar um trabalho mais célere e com qualidade, utilizando muito tecnologia, né, que é o grande desafio que a gente está tendo hoje para conseguir seguir no escritório de forma com a qualidade, né, que a gente sempre tentou buscar vender no mercado. É isso aí. Ô, Eric, e você lá no escritório? Como é que tem sido aí, né, o dia a dia? Como que você tem visto aí toda essa mudança que a gente tem experimentado, especialmente assim, de 20 anos para cá, uma mudança que não é só, né, na gestão dos escritórios, mas até com as partes que envolvem toda a prestação de serviço de contabilidade, né? A própria administração pública tributária, ela se estrutura de uma forma muito tecnológica, né? Cada vez mais bem aparelhada, que exige de nós também um esforço muito grande para poder acompanhar, né, todo esse movimento. E necessariamente há que se ter também pessoas preparadas para saber operar todo o sistema. Às vezes a gente enfrenta dificuldades até no relacionamento com os próprios clientes, que também precisam se adaptar a essa mudança tecnológica, não é? Conta aí, como é que é lá no escritório, conta um pouco aí da sua atuação, como é que o escritório tem se preparado aí para tantas mudanças. Obrigado, Daniel. Obrigado, Lucas, também. Gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar sentado novamente nessa mesa, né, que é a Voz Contábil. E falando um pouquinho, né, Daniel, que esse eu acho que é um assunto que todos os escritórios, né, todas as organizações contábeis vêm enfrentando aí nesses últimos anos. E que eu vejo, né, a gente ainda é muito carente da questão da mão de obra, né, a gente precisa ainda de capacitar muito a mão de obra, né, até para as novas tecnologias que estão ajudando a gente a realizar o nosso trabalho. Mas mesmo tendo essa tecnologia, a gente precisa de quem fazer o trabalho acontecer usando elas, né? Então, treinamento, capacitação, acompanhando sempre as mudanças da legislação, né? A gente tem aqui no Conselho, no próprio Conselho nosso de Contabilidade, o Conselho Federal, que tem o incentivo da educação continuada, né? Então, todos os profissionais precisam estar acompanhando toda essa evolução que a gente está vendo dentro da tecnologia e da própria legislação, né? Para a gente estar conseguindo atender da melhor forma possível os nossos clientes, né? E eu acho que ferramenta hoje a gente tem muito disponível no mercado, que ajuda muito a nossa organização a ter a informação mais rápida, mas se não tiver uma mão de obra qualificada, né, e pessoas ali que tenham todo um conhecimento técnico para atender essa tecnologia, a gente não consegue evoluir, né? Então, eu vejo a profissão contábil, né, as informações que a gente precisa disponibilizar, a transparência que a gente precisa disponibilizar tanto para os órgãos reguladores como também os nossos clientes para ter a gestão, né, os próprios
os tomadores de decisões, né, para as empresas, eles precisam hoje de informação rápida e também, né, o próprio ente público ter também os dados para apuração e fiscalização em dia, né? Eu tenho visto, sabe assim, que cada vez mais sistemas aparecem, né? E quanto são necessários. Às vezes a gente não percebe a necessidade, mas quando você tem, é a mesma coisa de trocar por um carro mais tecnológico, vamos dizer assim. Você nunca quer dar mais o passo para trás, né? Eu me lembro quando os primeiros computadores, o primeiro sistema, né, o primeiro software de contabilidade que o escritório contratou, isso foi mais ou menos 93, 94. Eu já estava no escritório, eu comecei muito, muito cedo. E era uma empresa de software que estava iniciando as atividades aqui em Belo Horizonte, depois se tornou uma potência, uma das maiores do país. E nós éramos o cliente 12 ou 13 dessa empresa. Essa empresa, na época, procurou o escritório, entendendo que para ele seria interessante, seria uma referência. Veja como mudou. Essa empresa chegou a ter 70 mil clientes, salvo engano. E, naquela época, ela tirou um funcionário do escritório e levou para trabalhar lá, porque o cara conhecia muito da área de pessoal. Hoje, esse cara é diretor dessa mesma empresa no Nordeste, fez toda a expansão dessa empresa lá. E de lá para cá, a gente tem visto cada vez mais sistemas aparecendo. E como que isso tem ajudado, né? Eu percebo que a contabilidade, o mais importante da contabilidade, né, o objeto dela, inclusive, né, o patrimônio, muitas das vezes, ele é um pouco deixado de lado. Lá no escritório, até que não, eu acompanhando meu pai desde o início, ele sempre teve uma preocupação muito grande, sabe, assim, com as demonstrações contábeis, né? Mas eu percebia que os clientes não davam muito valor para isso. E ele alegava o seguinte, ele falava assim, olha, o balanço, no mínimo, serve para apurar o resultado e esse resultado, se gerar valor a repassar ao sócio na forma de dividendos, deve ser escriturado para que você possa justificar o seu acréscimo de patrimônio na sua declaração de imposto de renda, além de ser uma obrigação legal. Então, toda a vida ele teve esse cuidado. Mas o cliente, muitos nunca deram muito valor para as demonstrações contábeis, até porque, vamos ser sinceros, se um leigo pega aquilo para analisar, ele realmente esbarra em dificuldade, né? E hoje existem sistemas que a gente tem um lá no escritório muito interessante, que ele demonstra através de gráficos, sabe, de relatórios muito interessantes, que mostram lá os índices de liquidez, índice de liquidez imediata, corrente, EBITDA, enfim. Mostra lá o principal cliente da empresa, a variação de funcionários, quantos entraram, quantos saíram, o grau de formação deles, o tempo de casa, enfim, gera uma série de informações com base nas demonstrações contábeis e que para o cliente gera um valor riquíssimo, super interessante. Então, como que o sistema realmente ele pode favorecer? Mas nada, na minha opinião, nada substitui a inteligência. Não adianta ter o melhor sistema de contabilidade disponível se você não tem profissional capaz de identificar e saber trabalhar com as informações que o sistema gera, né? Então, assim, embora seja extremamente relevante o papel do software, né, da inteligência artificial, de toda a tecnologia disponível, eu acredito assim, que nada substitui o intelecto, sabe? A inteligência humana, ela não se compara à inteligência artificial. Isso é tão legal que você está falando. Desde a época, quando eu comecei a estudar contabilidade, eu já escutava assim, a contabilidade vai acabar, a máquina vai substituir o profissional. Isso tem 30 anos. E hoje eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Que é o que você está falando. A máquina, a tecnologia, ela vem para ajudar, ela vem para gerar dados, mas aquela decisão, aquela tomada de decisão que o cliente precisa, ela depende do intelecto de um bom profissional. Isso é o que faz a diferença da mão de obra hoje do profissional, do contador. E uma coisa que eu acho que é fundamental, que os novos profissionais precisam ter em mente, é a necessidade de estudar. A gente tem que estar constantemente estudando para que você possa estar vendendo essa informação, para que o seu cliente possa aproveitar aquelas informações para ele tomar decisões. A gente deixando de ser aquele processador de dados e ser um auxiliar na tomada de decisão é o que o profissional da contabilidade vai acabar virando. E isso ele consegue virar como? Estudando. Ele precisa estar sempre estudando. Por isso que eu acho que a contabilidade vai durar mais 20, 30 anos
porque ela é essencial para a tomada de decisão. E que eu tenho 25 anos hoje de escritório, eu fico vendo que a cada ano que passa, antigamente eram só os grandes clientes, os maiores clientes que tinham aquele interesse nas demonstrações. Hoje, cada vez mais, os menores também estão tendo esse interesse para a tomada de decisão, que eles viram a necessidade de entender o que está acontecendo ali, o reflexo que tem no dia a dia dele. Então, assim, eu entendo que é uma profissão do futuro também, que a gente, né, aquele profissional que está chegando no mercado hoje, não precisa ter esse receio que a tecnologia vai substituir o profissional. Não, ela vai complementar o trabalho do profissional. E eu acho legal, né, esse ponto que você está falando, Lucas, que volta, né, um pouco na história. Né? A gente está vendo que a tecnologia está vindo para ajudar a gente. Né? Tem mais informações, mais dados para a gente poder compartilhar com o nosso cliente e explicar para ele a situação da empresa dele. Foi o que você falou no início. Acaba o cliente, ele queria lá a demonstração, a gente queria elaborar uma demonstração bonita, com notas explicativas, cheias de informações da empresa dele. Na hora que você apresentava para ele, eu acho que ele recebia, olhava ali e nem chegava ali o relatório. Né? Eu acho que a tecnologia ela também está fazendo esse nosso papel no tempo que a gente gastava para produzir esses documentos e compartilhar isso com o cliente. Mas aí vem a tomada de decisão, né? Vem a leitura desses relatórios, né? Quem que vai passar essa informação? Então essa é a nossa responsabilidade. Né? Então, como o Lucas colocou, né, da tecnologia, às vezes o pessoal fala a inteligência artificial vai assumir o nosso papel. Não vai, porque quem que vai ter o papel de ler, de julgar aquelas demonstrações, de interpretar? A inteligência ela vai fazer um mero compilado ali das informações. Sim. E dar um parecer, mas não de uma forma humana, né? De qual que é a situação que a sua empresa está passando hoje, quem são as pessoas que estão... A inteligência artificial não sabe isso. Né? E eu acho que isso aí volta com a gente lá no passado. Né? O meu pai, por exemplo, ele gerava os balancetes, mas ele que ia lá e falava, né? O outro sócio do escritório, ele também sentava, o cliente ligava para ele, ele queria saber, como que está a minha empresa hoje? Ele dava esse olhar, né, crítico, como um contador, com as informações que ele tinha. Né? Então, a gente tem hoje uma base de dados mais robusta, né, com índices, indicadores, né, igualzinho essas plataformas que a gente utiliza hoje, que vai nos auxiliar a passar esse parecer para o cliente. Né? Então, é o que eu falo lá no escritório. Gente, ninguém vai substituir um auditor. Porque como que uma inteligência artificial vai emitir um relatório de auditoria? Ele não tem julgamento profissional. Ele pode ter embasamento técnico, mas profissional, julgar a empresa dele para emitir uma opinião, ele não vai conseguir. Eu acho assim, o software, ele faz com que a gente tenha mais tempo, inclusive, para utilizar a nossa inteligência em favor da nossa profissão. Então, assim, se antigamente você tinha que investir muito tempo ali para analisar as notas fiscais, né? Buscar notas fiscais, para controlar certidões, enfim, uma série de controle de registro de empregado, né? Dados de informações que vêm para anotação em carteira, tudo isso passou a ser de forma digital. E aí aquele profissional que não se atualiza, que não investe em educação continuada, né? Que não estuda, esse, infelizmente, ele corre um seríssimo risco da profissão acabar para ele. Mas aquele que está sempre atento, né, e por mais que a contabilidade seja antiga, mas as normas de contabilidade elas estão sempre sendo aí, de uma certa forma, atualizadas. Né? Esse é cada vez mais valorizado, porque a tecnologia vai fazer aquele trabalho que antes era manual e fazer com que ele tenha tempo para, de fato, efetivamente, desenvolver a atividade para a qual ele estudou, para a qual ele formou. Ô, Eric, e me conta aqui, como é que foi a sucessão lá no escritório? Né? Foi tranquila? Ela ainda acontece? Ela já está consolidada? Como é que foi esse processo de sucessão lá no seu escritório? Não, lá no escritório a gente está num processo ainda de sucessão, né? Porque acho que a gente que trabalha com contabilidade, acho que pensar em aposentar não tem nenhum plano, não, né? Mas eu acho que é uma passagem de bastão assim mais tranquila, né? À medida que você vai crescendo dentro da empresa, a gente tem os clientes mais antigos que a gente tem que conquistar, né? Então eu acho que essa é a passagem de bastão, né? Quando você começa a assumir ali uma parte, um papel que às vezes era do meu pai, né? Ou do outro sócio que a gente tem no escritório, a gente começa a ter mais presença dentro dos clientes, né? E a gente começa vindo com essas soluções que a gente tem hoje
na manga, né? Essas tecnologias que a gente vai utilizando no escritório. Que para eles, às vezes, já não é tão interessante, eles não utilizam, né? Até não porque não conhecer a tecnologia, porque realmente, às vezes, eles querem umas coisas mais práticas hoje, né? E a gente vem com essa bagagem para ajudar esses clientes também, que às vezes passam por um processo de sucessão, né? Então, como são clientes mais antigos, né, tem pessoas ali também que estão passando pelo mesmo processo. E o que eu vejo, né, nesses últimos anos, eu tenho 19 anos já de empresa, né, na área contábil, e o processo mesmo, se você for desenhar um processo de um planejamento sucessório, eu acho que mesmo a gente desenhando todo, a gente não consegue executar ele da forma que deveria ser, né? Porque eu acho que tem essa conquista, né? Tem aquele amor também do meu pai, né? Pelo que ele construiu e o que a gente quer mudar, e então tem que ser uma forma de apresentar, uma forma mais fácil, mais tranquila, para que não gere nenhum desconforto dentro desse processo, né? Então, eu acho que é tudo com uma base tranquila, assim, de passadas de bastão, né? A gente, depois que entrega o bastão, que flui. Exato. E com você lá, Lucas, você sempre trabalhou no escritório? Você teve alguma experiência fora também? Como é que é? Você começou lá com que idade? Como é que passou pelos setores todos? Ou sempre foi do mesmo setor? Como é que funcionou lá o processo de sucessão? Então, Daniel, eu sempre trabalhei no escritório. O escritório, ele começou com meu pai e uma oportunidade que eu tive, que eu acho que é fundamental para um profissional que está iniciando um processo como contador, uma profissão na área contábil, é ele passar por todos os departamentos de um escritório, ele vivenciar o todo do escritório. Isso é fundamental, porque para você cobrar lá na frente, você tem que saber, pelo menos, ter uma noção do que acontece. E isso foi uma experiência muito rica que eu tive. E assim, eu tive um privilégio de já começar num escritório que já tinha uma gama de clientes, já tinham todos os departamentos separados. E aí eu comecei no processo de ser office boy, que aí a gente conversava, olha, você precisa conhecer os órgãos com quem você trabalha, conhecer as pessoas que estão ali na repartição pública, conhecer como é que era. Antigamente tinha isso, hoje tudo é virtual, né? Mas antigamente tinha essa questão. Eu achei aí que foi fantástico, muito rico esse contato. E aí depois eu passei pelo departamento pessoal para conhecer a parte de registro de funcionários, toda essa área de recursos humanos, parte fiscal, de apuração de tributos, e, por fim, na escrituração contábil, que é vamos dizer assim, o filé mignon, o nascer do produto, né? E isso foi fantástico. E eu sempre me entusiasmei muito com essa questão de você conseguir trazer algo novo para o cliente, você trazer uma solução para o cliente, que às vezes reduzia um tributo, ou então que se você solucionava um problema que estava ali apertando aquele cliente há muito tempo. E um desafio que era muito grande era eu conseguir criar credibilidade perante os clientes. Esse é o grande desafio. E a gente só consegue vencer esse desafio estudando muito, igual a gente comentou aqui anteriormente, porque sem estudo não tem como, e sempre tendo um olhar atento ao seu cliente, as demandas que ele tem, está participando junto com o seu cliente. Aquele profissional que não comunica com o cliente, ele está fadado a ser esquecido, né? Então, isso foi muito importante, essa relação com o cliente. E você tendo a relação com o cliente, ele vai criando uma credibilidade, ele vai criando uma confiança com você, que depois de um certo tempo ela não passa, ela firma. E aí você vai, a partir daí, você vai se constituindo como um grande profissional que você busca ser. Eu acho que esse foi um ponto muito importante na minha fase de sucessão. E eu tive um privilégio, isso é até uma conversa que eu sempre tenho com meu pai, ele fala assim, Lucas, na vida eu tive muito mais não do que sim. As portas sempre estavam fechadas. E para mim não, as portas foram abertas, só que não adianta ter uma porta aberta, você tem que aproveitar ela, você tem que buscar, senão ela fecha para você, né? Mas enfim, se você me perguntar o que eu acho que um profissional hoje da contabilidade, ele pode ter todas as tecnologias possíveis, mas se ele não interagir, se ele não ter um contato com o cliente, não adianta nada. Ele precisa ter essa relação com o cliente para criar essa confiança, essa credibilidade, escutar o que o cliente tem a dizer.
Você falou muitas coisas interessantes. Você falou sobre relação social, né? Meu pai sempre falava muito sobre isso comigo, sabe? Ele falou, ó, quem trabalha por conta própria tem que ter relacionamento, sabe? Tem que frequentar lugares, tem que sair de casa, porque é assim que você traz cliente. Eu sempre acreditei muito nisso, né? Você falou sobre a questão da confiança, né? Deve acontecer com você, deve acontecer também com o Eric, de clientes que te conheceram quando vocês eram muito novos. Lá no escritório tem cliente que me conhece desde a maternidade. Tem um que... Porque meu pai... Diz que no dia que eu nasci, meu pai estava ocupado, ele falou, ligou para um cliente, vai lá e socorre minha mulher lá, porque eu não posso ir agora. Ele chegou antes do meu pai, sabe? E até hoje ele fala, te peguei no colo antes do seu pai. E aí você pensa bem, imagina um cara que te carregou no colo, te viu pelado e agora tem que te ouvir falar alguma coisa, né? Não é complicado? E tem muitos que falam isso. Eu lembro de vocês dentro do carro, brigando e tal. Meu pai, toda a vida, levava a gente, assim, ele saía, né, pegava a gente na escola, e passava nos clientes. Eu vejo que naquela época, assim, tinha essa questão de ser um contador, consultor, era muito visível, sabe? Porque meu pai passava nos clientes e conversava, e dava consultoria, explicava e tudo. Hoje eu acho que a gente nem tanto tempo tem para isso, né? Impressionante como que as coisas mudaram. E às vezes os clientes também não querem ouvir tanto, né? Salvo algumas exceções. Mas ele passava, explicava. Depois, quando a gente estava um pouco maior, já no escritório, eu comecei muito novo lá, também fui office boy, mas teve um momento que ele fazia as reuniões, ele falava assim, vocês são muito pequenos, vocês não têm que entrar na sala, não, mas vocês ficam na porta aí, do lado de fora, e ficam ouvindo a conversa, para vocês começarem a aprender, sabe? Para saber como é que, né, conversa com o cliente, saber como é que funciona a coisa. Né? Outra coisa que eu aprendi com ele, meu pai, assim, de origem muito simples, muito humilde e tal, mas ele sempre valorizou muito a questão da apresentação. Eu lembro quando, assim, eu era novo, eu vi meu pai com um blazer bacana, sabe? Eu falei, nossa, que chique. Aquilo dava uma, sabe, uma certa segurança, eu acho. Eu achava legal. Mas ele fazia aquilo para o trabalho dele. No dia a dia, se deixasse, ele só, né, andava de bermuda e chinelo de dedo. Né? Mas para o trabalho dele, ele achava que aquilo era muito importante. E eu realmente acho muito legal. E nunca achou o trabalho como fardo, passou muito isso para a gente. Eu também comecei como office boy, lá no escritório tinha rotas, vocês também devem ter passado por isso. Eu lembro que uma delas, começava, o escritório era no centro, e a primeira parada era lá perto do Parque da Gameleira. Então, eu tomava um ônibus e ia até lá. De lá para cá, eu voltava a pé, porque era um cliente próximo do outro, né? Quando dava 4h30, mais ou menos, eu já estava na Praça 7. Eu falava assim, não vou voltar no escritório, porque se eu voltar para lá, ele vai me mandar para outro lugar. Não dava paz, sabe? A gente trabalhava demais da conta. Mas, ao mesmo tempo, era gostoso, sabe? Sim. A gente cansava de andar, mas Sim. de conversar com os clientes. E tem vários que são daquela época, sabe? Então, tudo isso forjou o caráter da gente. Tudo isso formou 3 irmãos que hoje estão tocando o negócio. Então, ninguém foi obrigado. Todo mundo, como você disse aí, foi convidado. Eu, inclusive, tive várias experiências fora. Eu trabalhei em 5 ou 6 lugares diferentes. Chegou um momento que eu não queria saber de escritório. E aí, um tempo depois, meu pai me chamou e falou, pensa bem, você está num local que você está ganhando bem, mas você está percebendo que todo mundo aí, quando chega nos 45, 50 anos, a empresa manda embora? E aquilo me ligou um alerta. E outra, você já viu como é que eu tenho autonomia? Muito antes desse negócio de sextor, meu pai, sexta-feira, meio-dia, ele já estava na fazenda. Toda sexta-feira, não tinha conversa. Ele falava assim, eu trabalho muito, mas ninguém domina o meu horário. Eu comecei a pensar nessa questão da flexibilidade que a gente tem na nossa profissão, da questão de ser uma profissão extremamente duradoura, longeva. Você vê, começou com seu pai, está com vocês e provavelmente vai passar para uma próxima geração. Quanto mais velho a gente fica, mais valorizado a gente fica no mercado. Eu lembro quando eu estava com meus 30 e poucos anos, eu era doido para o meu cabelo ficar mais branco, porque eu percebi que os caras de cabelo branco eram mais valorizados. Os caras respeitavam e pagavam mais caro, né? Meus honorários aumentaram muito depois que meu cabelo ficou branco. Hoje eu estou pintando para segurar a onda, né? Mas, enfim, é uma profissão que, a longo prazo, e aí que a nova geração precisa perceber isso, né? Ela é extremamente interessante, né? Ela não é, talvez, aquela profissão imediata, como a gente vê algumas atividades que estão surgindo no mercado, que com poucos dias o sujeito, né, ganha muito dinheiro. Mas será que isso tem perpetuidade? Né? A nossa atividade, não, ela permite, e de forma sempre crescente, né? Como que ela dá as condições, e isso vai depender muito de cada um, né, do profissional que se desenvolve,
de lograr êxito no seu trabalho e ser muito bem sucedido, né, na sua vida pessoal. O seu horário, você poder, né, fazer aquilo que você gosta, eu acho que não tem preço. Né? Eu acho que isso é algo assim, inestimável e é coisa que poucas profissões privilegiam. Quando eu estava terminando meu curso de contabilidade, eu fui em algum evento do conselho e o professor Lopes Sá estava lá, o saudoso Lopes Sá. E aí eu comentei com ele, eu falei assim, doutor Lopes Sá, eu estou formando e tal. Ele falou assim, você escolheu a melhor profissão. A profissão nunca vai acabar, a profissão do futuro sempre. Mas por que você acha? Ele falou, meu filho, o médico, ele cuida das pessoas. O contador é o médico das empresas. Ele cuida das empresas. Então, enquanto tiver empresa, vai ter um contador. Então, você nunca vai perder a oportunidade de ter um emprego. E eu guardei aquilo ali, até hoje eu lembro, eu tenho essa fisionomia, esse contato com ele até hoje na minha cabeça, falo, ele tem razão. Enquanto tiver uma empresa aberta, vai ter um contador. Então, isso aí vai perpetuar por muitos e muitos. Pode vir reforma tributária, pode vir tecnologia, pode vir o que for. Mas um auditor, um perito, um contador, qualquer área, um profissional contábil queira exercer, vai ter demanda. Interessante, ele falou do professor Lopes Sá. Conheci o professor Lopes Sá pessoalmente, uma vez fui até no aniversário dele, foi muita gente, você deve ter ido nesse aniversário, lá na casa dele. Mas a gente aprende, inclusive hoje, né? Tem uma coisa que eu aprendi com você, Lucas. Pouco tempo o Lucas falou assim comigo, cliente de escritório de contabilidade, que muita gente fica reclamando às vezes, né, dessa briga aí de honorários e tal, e etc. Aí o Lucas falou assim, o cliente ele não está preocupado no quanto vai pagar, ele está preocupado se você vai resolver o problema dele. Quando você resolve o problema, ele paga o valor que tem o seu trabalho. E realmente, eu tenho percebido, desde o dia que você me falou isso, eu tenho visto nas minhas negociações, principalmente aqueles que já nos conhecem, como que muda. Porque antes você fica um pouco receioso, né? Vendo o mercado caminhando para um lado, e você pensa assim, será que a gente está errado, né? E aí eu percebi isso, tenho percebido isso, como que as empresas, elas valorizam um bom profissional. Então, eu acho assim, nós somos relevantes, somos essenciais e a sociedade reconhece que o profissional é essencial. Depende muito dele. Mas voltando na sua fala também, Daniel, acho legal que você ter colocado isso, que todo mundo fala, você foi obrigado a assumir o escritório do seu pai, porque você tinha que assumir, porque não tinha ninguém para assumir. E aí você comentou, né, que você gostava de ver seu pai lá, botando o terno, indo para o escritório trabalhar. Eu também vivi isso. Na hora que meu pai chegava, aprontava, eu queria ir junto com ele. Falei, não, pai, me leva também, eu não quero ir para a escola hoje, não, eu quero ir com você trabalhar. Então, isso já foi construindo, né, você falou do nosso caráter, nossa identidade, que é para eu começar a gostar dessa profissão. Né? E eu ia para o escritório dele, né, não matando aula, né, depois, nos finais de semana, eu via aquela quantidade de papel contínuo, né, cheio de números. Gente, como é que lê isso aqui? Ficava doido para entender o que estava escrito ali, né, para ter uma visão do que ele fazia. E isso, assim, foi ao longo do tempo, né, eu acompanhando a vida dele, né, ele crescendo. Eu sou o caçula, né, eu tenho mais 2 irmãos. Os dois não estão no negócio. Uma virou médica, o outro também está na área mais administrativa, mas está com a gente lá no escritório. Mas eu fiz a contabilidade e eu queria realmente seguir o caminho dele, né? Essa fala que você colocou agora também, né, de questão de você construir, né, junto com os clientes, né? Às vezes tem umas profissões que são mais fáceis, tem um recurso mais rápido. O contábil não, você vê essa construção, esse resultado sendo colocado na sua história, né? Então, quando você atende um cliente, ele reconhece, ele te valoriza, olha, você me entregou, você vê o seu crescimento profissional, né? E eu acho que o legal da profissão contábil é que você tem diversas oportunidades, né? A gente atende a parte fiscal, né? Às vezes um trabalhista, a própria contabilidade, né? Claro, e vão surgindo outras opções, né? Conselhos de empresas, como um consultor, né? Tá dando sempre um apoio e sempre vem esse mérito, né? Esse reconhecimento do nosso trabalho. Então, isso que foi crescendo ainda mais, né? O meu amor pela contabilidade, né? Que eu acho que veio ali, né? Não por uma obrigação, mas sim pela uma história que veio do meu pai e depois eu mesmo ter a minha trajetória sendo construída nessa área. Olha, eu posso garantir para vocês, qualquer empresa que as pessoas admirem hoje, qualquer uma, você pode ter certeza que o profissional da contabilidade é um sujeito ímpar, é um sujeito diferenciado que atende ali. Isso é essencial para a empresa hoje. Um bom contador ajuda e muito a empresa a subir e a descer. E essas empresas que estão crescendo, elas com certeza possuem profissionais bons contadores. Isso hoje é um braço. E esse bom profissional não é aquele que
processa muita coisa. Porque isso a tecnologia faz. É aquele que utiliza a inteligência para trabalhar as dados. Né? Ô, Lucas, a gente já caminhando aqui para o final, para quem está passando por essa situação aí de sucessão no escritório, eu queria que você contasse um pouco como é que foi a experiência do ponto de vista assim. Imagina que você foi chegando, foi ganhando espaço, foi desenvolvendo e chegou algum momento que talvez você foi tomando um espaço cada vez mais importante. Seu pai, desde o início, te deu carta branca ou ele te freava? Como é que era esse negócio? Ele deixava você fazer o que você queria? Ou... Esse é um desafio grande que você tem, porque ele se mistura entre o seu familiar, que é seu pai, e o profissional. Né? E aí você tem que respeitar a fase em que ele está vivendo e a fase que você está vivendo, ele também precisa respeitar. Porque muitas vezes você está um bom foguete e ele está ali mais equilibrado. Tem mais... voo de cruzeiro. Isso. Eu acho que o diálogo é essencial. Você fica aprendendo para você assim, você está indo muito mais rápido do que eu imaginava, então, pera lá, vamos frear. O diálogo entre as partes é importante para cada um se posicionar no que está querendo. Quando você é jovem, você está muito entusiasmado com as coisas, e a pessoa mais velha, ela tem a história da vida, né? A escola da vida. E aí ele te freia. E as coisas começaram no escritório. Teve, sim, um momento de conflitos, assim, de que cada um estava buscando, mas numa forma com um diálogo, numa forma equilibrada. Um cede um pouco, o outro cede, né, um pouco do seu entusiasmo, o outro nos seus conhecimentos. A gente conseguiu superar isso. E meu pai foi muito bacana comigo. Ele me deu, ele percebeu essa necessidade de virar a chave, né? Então, olha, meu período de tomada de decisão no escritório está passando e o Lucas está chegando para assumir isso. E foi uma transição bacana, bem equilibrada, e que eu acho que eu tive um privilégio de ter tido, que eu acho que é fundamental para o jovem, é escutar o mais velho. E aí eu escutava muito ele, e ele também me escutava. O diálogo é uma coisa, é uma ferramenta, assim, é essencial. Essa junção assim, do jovem, né, que vem ali com uma formação recente, né, tá atualizado, cheio de energia e tudo, com cabeça branca, né, a experiência, eu acho que ela é extraordinária, né? E tem que saber entender o momento de cada um. Porque de um lado você tem alguém que está com muita energia, com muito vigor, com muita novidade, mas do outro tem alguém que fala, calma, pensa, né? E você não pode desprezar a experiência, né? Eu acho que se eu tivesse iniciado do zero, sozinho, eu ia bater cabeça demais. Eu acho que a voz da experiência, sabe? O cabeça branca dentro de um escritório faz uma diferença. Hoje, meu pai não está mais no negócio, ele vai lá muito pouco. Certo. Muito pouco. Nessa época de imposto de renda, ele aparece bastante, que ele ainda tem os clientes dele, e eu acho ótimo. Porque com 78 anos, eu falo com ele, se você parar, a máquina, vida, né? A máquina realmente estraga. Então, e eu percebo quando ele me faz perguntas complexas, eu vejo que ele está muito bem, assim, sabe, do ponto de vista de lucidez, muito bem. Mas uma virtude da contabilidade, né? Para quem está, né, nesse momento aí, nessa fase, né, de sucessão, qual a dica que você dá, né, para quem está passando por esse momento que Lucas passou, passei, você também passou, continua ainda, né, pelo que você explicou, ainda continua passando. Qual a dica que você dá para quem está, né, iniciando esse processo, já tem um escritório, né, já tem um caminho já sedimentado e tem que fazer de tudo para que isso prospere, né? Para que seja ainda melhor do que está. Eu acho que o Lucas colocou um ponto que é o mais importante de todos, diálogo, né? Eu acho que quando você tem um diálogo que, né, tanto de uma pessoa com experiência e outra pessoa que vem com inovação, que vem querendo apresentar novas oportunidades para o escritório, eu acho que o diálogo, primeiro de tudo, é o primeiro ponto que você tem que considerar. E depois, eu acho que apresentar, né? Se você quer, dentro desse diálogo, sair com uma mudança, com alguma melhoria, você tem que buscar as informações e fazer uma apresentação adequada para entender qual que vai ser o impacto que você está gerando para conseguir melhorar, né, aquele processo dentro do escritório e conseguir conquistar mais clientes, né? E com isso também, né, começar a buscar oportunidades fora da empresa, né? Trazer mais clientes, ver, você está sendo reconhecido dentro do trabalho, né? Então acaba que isso vai agregando também dentro do escritório, né? Que o próprio, né, o sócio, quando você se torna um sócio da empresa, você tem que gerar renda para isso, para a empresa, tem que gerar faturamento. Então
Lógico, você pode mudar processo, que isso faz parte do seu papel dentro da sociedade, mas trazer receita também. Sim. Então, eu acho que é buscar essa fonte de receita e trazer, mostrar ali o seu papel dentro da empresa para melhorias de processo, melhorias de resultado, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos. Mas o diálogo continua sendo primordial, porque separar o que é em casa e o que é o profissional, eu acho que é o mais difícil, né, do que a gente vive, né? E dentro do escritório você tem inúmeras oportunidades de trazer nova receita, né? Você pode atuar na perícia, na auditoria, né? Tem escritórios que focam muito em determinado segmento, atendendo condomínio, por aí vai. Então, quer dizer, a contabilidade ela permite um leque de opções gigantesco. Exatamente. Mas, gente, nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu quero mais uma vez, tá, Lucas, te agradecer. Obrigado pela companhia, Eric, mais uma rodada aqui de conteúdo na Voz Contábil, e convidar você que nos assistiu, que nos acompanha aí nas redes sociais, para que clique, né, curta, compartilhe, né, ative o sininho lá para ser notificado dos próximos conteúdos e não deixe, né, de dar o seu like. Muito obrigado, um abraço a todos e espero revê-los numa próxima oportunidade. Um abraço.